Boa noite. Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-los hoje em mais um evento promovido pela novíssima Rede Latino-Americana para o Ensino da Shoah, hoje com a estreia do Museu do Holocausto de Curitiba, o que muito nos honra. Eu sou Carlos Reis, coordenador geral, diretor executivo dessa que é a primeira instituição brasileira que uniu os eixos de educação, de memória e de pesquisa com um projeto museológico permanente sobre a Shoah. Lembrando que esse evento tem tradução simultânea para o espanhol. Eu agradeço a presença da Eva. Quem quiser ouvir aqui no ambiente do Zoom, precisa clicar no botão interpretação e depois em espanhol. Antes da gente começar, mas esse evento do projeto América Latina fala sobre o Holocausto, nós veremos o vídeo de lançamento da Rede LAIS, que ocorreu há cerca de um mês.
Muito bem. Como costumamos dizer aqui no Brasil, eu passo a bola, então, para a mediadora do evento de hoje, a Bruna Reis, que é mestranda em antropologia e hoje é coordenadora do departamento acadêmico do Museu do Holocausto aqui de Curitiba. Que todos tenham uma excelente noite, um excelente evento, muito conteúdo. Vamos conversar ainda bastante na noite de hoje. Muito obrigado pela presença e fiquem com a Bruna, fiquem com o evento. Obrigado. Obrigada, Carlos. Boa noite a todos que estão aqui hoje. Você é mediadora do evento, como o Carlos colocou, e vou ficar principalmente atenta às perguntas que vocês podem deixar. Para quem está aqui assistindo pelo Zoom, pode deixar na opção Q&A, de perguntas e respostas aqui embaixo do vídeo, e para quem está acompanhando pelo Facebook, no perfil da Rede Live, pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo essas perguntas no final do evento, lembrando que cada convidado tem 15 minutos de fala, e aí, quando todas as falas, no final de todas as falas, eu vou trazer as questões que vocês podem estar deixando aqui para a gente. Então, dando início ao evento, o primeiro convidado é o Michel Ehrlich. Ele é mestre em História pela Universidade Federal do Paraná e coordenador do Departamento de História do Museu do Holocausto. Hoje, a aula do Michel vai ser sobre imigração de sobreviventes do Holocausto para o Brasil. Então, Michel, quando você quiser começar, fica à vontade. Obrigado, Bruna. Bom, boa noite a todas e todos também. Eu vou aqui compartilhar a tela para a gente poder ir para a apresentação. Bom, então, novamente, como eu estava falando, boa noite. Nessa rápida apresentação, eu vou procurar dar uma introdução sobre o tema da imigração de sobreviventes do Holocausto para o Brasil. Evidentemente, pelo tempo disponível, será uma introdução. Com certeza, muitos temas ficarão pendentes, mas acredito que a gente possa dar um certo panorama inicial. Bom, primeira coisa, de quem estamos falando quando estamos falando de sobreviventes do Holocausto que vieram para o Brasil. Estamos falando fundamentalmente de cerca de 25 mil pessoas, é uma estimativa, né, dos quais, desses sobreviventes judeus que chegaram ao Brasil, cerca de 10 mil chegaram antes do início da Segunda Guerra Mundial. Né? Nós, no Museu do Holocausto Curitiba, consideramos as pessoas também como sobreviventes do Holocausto. Outras instituições as classificam como refugiados do nazismo. Né? Independente da denominação, é um grupo, e é o grupo até mais interessante, que eu vou me alongar um pouquinho mais. E outros cerca de 15 mil pessoas sobreviventes do Holocausto que chegaram ao Brasil após o início, mas também principalmente após a Segunda Guerra Mundial, sobreviventes do Holocausto no sentido mais tradicional do termo. Né? Esse número ele é uma estimativa. O número de 10 mil antes da Segunda Guerra Mundial é relativamente claro, porque havia dados do próprio governo brasileiro que contava esse contingente. Após a guerra, por motivos que eu vou mencionar, esse número fica bem mais difícil de estimar, então é uma estimativa de cerca de 25 mil pessoas ao todo. Bom, quando estamos falando desses judeus que fugiram do nazismo antes do início da Segunda Guerra Mundial, estamos falando fundamentalmente de judeus alemães, né? A comunidade judaica alemã, que contava com quase 500 mil pessoas antes da ascensão do nazismo. Nos anos entre a ascensão do nazismo e o início da Segunda Guerra Mundial, cerca de metade desses judeus emigram da Alemanha para outros países, principalmente a partir de 1935 e mais acentuadamente nos últimos 2 anos antes
do início da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1938, há também um número bem menor, mas há também judeus indo embora da Áustria e da Itália. A Áustria havia sido anexada pela Alemanha e a Itália, em 1938, promulga as leis raciais. Então, a partir desse momento, mas é um número bem mais reduzido comparado aos alemães. Bom, por que o Brasil para alguns? Né? Primeiro, é preciso deixar claro que o Brasil não foi o principal destino, mas ele foi um importante destino para muitos judeus. Tá? Em geral, todos esses judeus que procuravam deixar a Alemanha, independente para onde que eles fossem, o lugar de destino que eles procuravam estava fundamentalmente baseado em redes familiares e redes de conhecimento de pessoas que eles conhecessem. Algum familiar que conseguia, inclusive nesse sentido, a família era importante legalmente para conseguir muitas vezes os vistos, mas também redes de conhecidos para conseguir estabelecer uma vida, conseguir um lugar para morar, conseguir um emprego. Então, muitas vezes a escolha pelo Brasil, se a gente for ver em histórias de pessoas, muitas vezes, ainda que não sempre, está relacionada a uma presença anterior de parentes ou conhecidos no Brasil. Mas o Brasil também se tornou uma escolha mais atrativa a partir do momento em que os Estados Unidos e a Argentina, que até os anos 1920 era o principal polo de atração de imigrantes judeus, e na verdade não só de imigrantes judeus, de imigrantes em geral, começam a ter leis mais restritivas. O Brasil, a partir dos anos 20, também começa a restringir um pouco a imigração, mas ainda de forma muito mais branda do que países como os Estados Unidos e a Argentina. E em relação aos judeus, nesse primeiro momento não há leis específicas. As leis migratórias brasileiras se aplicam por nacionalidade, então os judeus acabam se enquadrando dependendo do país de onde que eles vêm. Né? No caso dos judeus alemães, nesse primeiro momento não há uma grande dificuldade, mas a gente já vai ver que isso muda. Bom, e aí esse tópico que eu chamo aqui de o drama dos refugiados, né? Principalmente no final desse período que estamos analisando, entre 1933, que é a ascensão do Partido Nazista ao poder na Alemanha, e 1939, que é o início da Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir de 38 e 39 são os 2 anos de maior procura por emigração da Alemanha. E é um momento também em que muitos países fecham suas portas. Né? Nós temos a conhecida Conferência de Evian, em que vários países anunciaram que não iam afrouxar suas restrições migratórias. No caso específico do Brasil, em 1937 havia sido enviada para os consulados e embaixadas do Brasil pela Europa a circular secreta 1127. De fato, ela é a principal de um conjunto de circulares secretas que proibia, e cito a própria circular, a entrada de pessoas de origem semítica, se referindo aos judeus, que eram as pessoas de origem semítica que estavam procurando entrar no Brasil, com algumas exceções. Quem já tivesse parentes de primeiro ou segundo grau no Brasil, ou pessoas que fossem o que eles chamavam de economicamente interessantes, que abria algumas brechas. Né? E aí, o que está por trás dessa circular secreta, o que está por trás de medidas do governo brasileiro que procuram restringir a imigração judaica justamente no momento que mais judeus estão procurando o Brasil? Né? Existem várias correntes de pensamento que circulavam no governo Getúlio Vargas na época. Né? Havia alguns intelectuais dentro do governo que acreditavam e divulgavam uma coisa chamada teoria do branqueamento. Né? O que é essa teoria do branqueamento? Em linhas muito resumidas, são intelectuais que acreditavam que o Brasil se tornaria uma nação civilizada quando a população fosse majoritariamente branca, ou mais branca do que ela já era. Então, havia políticas para o que eles chamam de branquear a população. Né? E dentro dessas teorias de branqueamento, havia discussões dentro do governo que discutiam se os judeus seriam considerados brancos. Né? Estamos lembrando que branco é uma categoria social, né? E ainda mais dentro dos postulados do racismo científico, branco não era simplesmente uma questão de cor, era também uma questão de cor, mas não somente.
Então, havia discussões. Por um lado, alguns consideravam os judeus, sim, são brancos, são desejáveis para branquear o Brasil. Outros falaram, não, eles são uma raça não branca. Outra questão que se discutia era o quanto que os judeus eram assimiláveis ao Brasil. Né? Isso se discutia, eu estou falando das pessoas que faziam parte do Ministério de Relações Exteriores, esse tipo de coisa. Né? Discutiam por que eles estavam discutindo isso. Havia, durante esse período varguista, havia a ideia de criar um povo brasileiro, uma nação brasileira, de criar o que seria o povo brasileiro. E havia preocupação com diversas comunidades de imigrantes. Então, foi um período de nacionalização de muitas comunidades imigrantes, por exemplo, proibição de escolas nas comunidades imigrantes que ensinassem italiano, alemão ou a língua que fosse. Então, havia discussão quanto que os judeus poderiam se tornar brasileiros de verdade, quanto que eles conseguiriam se integrar nesse caldo cultural, né, que eles acreditavam que formaria esse Brasil. É o período da teoria da democracia racial, do mito da democracia racial, né, em que se discutia o judeu se enquadra nisso ou não se enquadra nisso. Né? Isso fazia com que fosse possível, dentro do governo brasileiro, pessoas que achassem que havia judeus de certos países que eram bem-vindos e outros países que não. E outro fator muito importante, que uma ideia que circulava nessa época muito fortemente no governo de Getúlio Vargas, era o anticomunismo. Né? E, assim como já aconteceu na Europa, os judeus eram muitas vezes associados ao comunismo. Né? Exemplo claro disso é o chamado golpe do Estado Novo, que o Vargas dá em 1937, é baseado num suposto uma conspiração comunista que haveria, uma proteção contra uma suposta conspiração comunista, que recebeu o sugestivo nome de Plano Cohen, sendo que Cohen é um típico nome judaico. E também o caso de militantes judeus comunistas que foram presos e até deportados, o caso mais conhecido, o da Olga Benário. Né? Então, havia essa discussão dentro do governo brasileiro. Resultado, tem essa circular secreta. Em 1938, a imigração cai, mas, o que é curioso, em 1939, essa imigração volta a subir. Ou seja, quando não podia entrar mais judeus no Brasil, teoricamente, essa imigração sobe. O que está acontecendo? Né? O que eu estou colocando, essas discussões que havia, o governo Vargas, na verdade, em todos os âmbitos, praticamente, ele era recheado de ambiguidades. Então, estereótipos que eram negativizados em relação aos judeus podiam, em outros momentos, serem positivizados. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um típico estereótipo antissemita, os judeus controlam a economia mundial. Para uns, isso era um motivo para não deixar os judeus entrar no Brasil, mas para outros, dentro do próprio governo Vargas, falavam, não, a gente tem que trazer isso para cá porque eles são economicamente interessantes. Então, havia brechas. Tanto é que, como eu disse, aquela circular secreta falava, não pode entrar judeus, com exceção dos economicamente interessantes, com exceção dos parentes que até segundo grau. Então, a própria lei criava brechas para ser burlada. Outra forma que muitos judeus entraram foi através da ação de justos entre as nações. Né? Nós temos o caso, por exemplo, da Araci Moedo de Carvalho e Mané Rosa, uma justa entre as nações, que trabalhava no consulado brasileiro em Hamburgo, na Alemanha, que burlava circulares secretas. Mas havia também várias outras formas, eu já vou mostrar algumas formas de burlar essas regras. Então, esse período no Brasil era muito contraditório. Por um lado, havia circulares secretas, por outro lado, entravam muitos judeus. Havia, eu não vou poder entrar em detalhes sobre isso, mas havia a ação integralista brasileira com clara inspiração fascista, no fascismo italiano, principalmente, com conotação antissemita. Mas, por outro lado, foi um momento de florescimento das comunidades judaicas, de jornais, instituições. Então, é um momento muito ambíguo. É difícil cravar no período Vargas no Brasil, o antissemitismo ele é antissemita. Ou não, ele totalmente tolerante aos judeus. É extremamente ambíguo e parecia que, ao mesmo tempo em que o governo procurava restringir a imigração judaica, procurava também integrar aqueles que já estavam. Né?
Então, não houve também nesse momento, com exceção de judeus que se envolviam numa militância política, perseguição às instituições judaicas em si, né? Quando estavam envolvidos em militância política, o fato de ser judeu era um agravante, mas não era em si um motivo de perseguição. E aqui eu trago algumas fontes que eu vou analisar rapidamente, só para a gente ver, né? Aqui está um registro de estrangeiros de uma judia que imigrou para o Brasil e que mostra como o governo brasileiro fazia o registro, né? Colocava religião israelita para marcar, para contar, para saber quantos que estavam entrando, por que estavam entrando. Aqui também. Mas se a gente for ver, comparar esses dois documentos, a gente vê que eles não estão nem no mesmo lugar, o escrito israelita, né? A gente vê que um ponto está aqui religião israelita, no outro nem está escrito religião, está ao lado nacionalidade, no outro ao lado do nome. Ou seja, se por um lado o governo estava registrando essas pessoas, por outro lado a gente observa que não havia algo muito sistematizado. Então isso facilitava quem queria burlar. Outra forma de burlar essas regras eram judeus que estavam registrados como católicos. Nós sabemos que essa pessoa que imigrou para o Brasil, vindo da Áustria, ela não era católica, mas ela conseguiu colocar no documento, às vezes através de ajuda de alguém, conseguiu colocar católica no documento. E outra estratégia, isso é um documento um pouco diferente, isso é uma ficha consular, era um documento que era entregue quando a pessoa entrava no Brasil, que está escrito admitido em território nacional em caráter temporário. Ou seja, muitos judeus conseguiam vistos temporários ou vistos de turista. Conseguiam oficialmente um visto como turista, muitas vezes tinham que comprar a passagem da volta junto, e acabavam ficando sabendo que, se por um lado o Brasil dificultava a entrada, o Brasil não dificultava demais a vida daqueles que já estavam. E só para isso, já para a parte final, né? Como eu falei, eu gastei a maior parte do meu tempo nesse contingente antes da guerra. Sobreviventes do local judeus vieram após a guerra. No pós-guerra, houve não de uma hora para outra, mas houve uma gradual abertura de fronteiras e afrouxamento de restrições. E com isso vieram imigrantes judeus sobreviventes do Holocausto, vindos diretamente da Europa, mas não somente, né? O Brasil muitas vezes era o destino definitivo após uma passagem em outros lugares. Então, por isso eu trago aqui outras fontes, outros registros estrangeiros, né? Aqui a gente vê uma pessoa que está marcada apátrida, né? Porque a pessoa ficou sem documento. Outra pessoa com passaporte expedido pela Cruz Vermelha e com visto emitido no consulado de Livorno. Muitas pessoas vieram através da Itália, não porque terminaram a guerra na Itália, mas porque da Itália saíram muitos navios para o Brasil. E esses dois que eu quero mostrar mais interessantes, né? Essa pessoa, ela chegou no Brasil já nos anos 50, 8 anos após o fim da guerra, vinda da Bolívia. Ou seja, ela fez da Europa para a Bolívia e depois só para o Brasil. Essa pessoa, trajetória semelhante, só que passando por Israel, para depois vir para o Brasil só nos anos 50. Por isso que eu digo que essa imigração de sobreviventes do Holocausto para o Brasil se prolongou por vários anos após a Segunda Guerra Mundial. Demorou para essas pessoas se estabelecerem mesmo. E aí, uma vez no Brasil, só para encerrar, em geral, essas pessoas se estabeleceram nos grandes centros urbanos, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. Geralmente, as pessoas começaram suas trajetórias profissionais trabalhando como mascates, ou que eles chamam de clienteling. Essa é uma característica peculiar do Brasil, ao contrário, por exemplo, do que houve nos Estados Unidos ou na Argentina, onde houve uma formação até de um proletariado judeu, de judeus operários. No Brasil, muito poucos. Em geral, eram esses pequenos comerciantes que contavam com redes de solidariedade interna. Então, muitas vezes, esses mascates eles adquiriam as roupas e os tecidos que eles vendiam em consignação com judeus já previamente estabelecidos que tinham uma loja e com isso conseguiam acordos mais vantajosos. Então, essas redes de solidariedade interna cumpriam um papel muito importante. Então, por hora, agradeço e fico aberto para perguntas depois, para me aprofundar em algumas coisas. Muito obrigada, Michel. Lembrando que vocês podem deixar perguntas para quem está acompanhando aqui no Zoom, nessa função Q&A embaixo do vídeo, e pelo Facebook vocês podem deixar nos comentários da Rede Lais, do perfil da Rede Lais. Tá bom? Então,
Agora a gente vai passar para o nosso segundo convidado, que é o professor Denison de Oliveira, do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Hoje o Denison vai dar uma breve aula para a gente sobre o Brasil e a Segunda Guerra Mundial. Então, Denison, quando quiser começar, sinta-se à vontade. Muito obrigado, Bruna. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer o gentil convite do Carlos Reis, do Museu do Holocausto de Curitiba, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu vou fazer algumas considerações muito breves, porque tive a honra de ser precedido pelo Michel, que é um especialista no contexto, e me economizou muito trabalho. Algumas coisas que eu comentar aqui o Michel já resolveu. Mas, enfim, no que diz respeito ao Brasil e à Segunda Guerra Mundial, vamos começar ali pelo primeiro slide, que é a ditadura do Estado Novo, que é uma ditadura mesmo, uma ditadura de extrema-direita, fortemente inspirada nos regimes fascistas, né? A Carta de Lavoro exerceu influência, a legislação de municípios nazista exerceu influência no Estado Novo. Então, foi dado um golpe de Estado em 11 de novembro de 1937 com uma fake news, como a gente diz aqui hoje, né, um documento falso, né, como notou o Michel, né, o Plano Cohen, que foi inventado, né, pela Ação Integralista Brasileira, também uma organização de extrema-direita que apoiava o golpe de Vargas, e é um golpe que é dado com o apoio, então, de oligarquias regionais, de governadores de estados desesperados para conseguir auxílio do governo federal para sanar a crise econômica de 29, e também com o apoio do Exército. Tem até autores que dizem que a ditadura do Estado Novo, na verdade, foi uma ditadura militar disfarçada, tamanha influência que o Exército exerceu no governo varguista. A Ação Integralista Brasileira, ela apoia o golpe, mas é extinta em 1938, mas continua exercendo enorme influência. Dentre as organizações que o Michel citou, seria importante lembrar a Associação Amigos de Alberto Torres, que era um ideólogo nacionalista muito influente, que defendiam, sim, o branqueamento da população, como daqueles termos que o Michel referiu, e, sim, tinham um viés antissemita muito importante, da mesma maneira que algumas facções da AIB, da Ação Integralista Brasileira, também tinham o antissemitismo como uma parte importante da sua plataforma política. Mas, enfim, a xenofobia, o horror ao estrangeiro era mais ou menos geral nesse contexto de muito nacionalismo. Então, várias pessoas, organizações participavam da restrição à entrada de estrangeiros e aí tinha um viés antissemita, também, como notou o Michel, que vem associado ao anticomunismo. Quer dizer, muito recorrente, né, associar a figura do judeu ao comunista ou imputar ao sujeito que pratica ou adere a ideias comunistas a pecha também de ser judeu, pecha infamante, no caso, né? Muito interessante a gente notar como naquela época o sujeito ser chamado de judeu era uma ofensa. O general Estevão Leitão de Carvalho em Washington nota que 2 oficiais brasileiros quase chegaram a duelar porque um disse que o outro era judeu, sendo que não era. Isso era uma ofensa na época, né? Então, por aí a gente vê como era grande e disseminado o preconceito contra os judeus e vem associado também com o anticomunismo. De fato, ficou muito dúbio, né, se a vinda de judeus melhoraria ou não melhoraria o estoque genético, né, o projeto eugênico brasileiro. Em todo caso, isso não impediu do Brasil intensificar suas relações com a Alemanha nazista e a Itália fascista por conta do anticomunismo. Muito interessante ver como o anticomunismo ganha uma dimensão internacional, né? Vai ter até o pacto anticominterme, já em seguida. Se cogitou que o Brasil fosse aderir a esse pacto, isso não aconteceu, mas acabou havendo um convênio, né, da polícia brasileira com a Gestapo nazista para combater o comunismo. Passando agora ao próximo slide nosso aqui, superando aqui a ditadura do Estado Novo, né? É muito importante a gente notar o que está acontecendo nessa época nas relações Brasil-Alemanha, que se intensificam. Não sei se o Michel pode passar o slide seguinte para a gente ali. A partir de 1935, Adolf Hitler institui os acordos comerciais sem uso de moeda conversível nem ouro, na base de troca de mercadorias, que aumenta muito o comércio Brasil-Alemanha. O Brasil, que era o 10º maior parceiro comercial da Alemanha, passa para 6º maior parceiro comercial da Alemanha nazista. Em 1938, um momento muito importante, 1938, porque a Alemanha ultrapassa os Estados Unidos, que sempre foi o nosso maior parceiro comercial. A Alemanha toma essa posição com base nesses acordos. E em 1939, essas relações chegam a um novo patamar, com a assinatura de importantes acordos de vendas de armas alemãs para o Brasil
que já são feitos em 37, mas em 39 eles são ampliados, que incluía a venda de mais de 1.000 canhões, 1.000 peças de artilharia, um projeto enorme, um contrato de compras enorme, que sendo pago sem dinheiro, sem ouro pelo Brasil, né, era pago com outras mercadorias, equivalia a 2 anos inteiros de exportação do Brasil para a Alemanha, por aí vocês têm ideia do custo que foi esse contrato de compra de armas alemãs pelo Brasil. Em paralelo, né, com os Estados Unidos, passando agora para o slide seguinte, que é das relações Brasil-Estados Unidos, que sempre foi o nosso maior parceiro comercial, estamos na vigência da política da boa vizinhança, é suspenso aquele intervencionismo militar armado dos Estados Unidos sobre os outros países da América Latina. Em paralelo, está sendo criada pelos Estados Unidos, né, já a partir de 1936, que todos os países da América Latina adotem os princípios da solidariedade hemisférica, que todas as nações do hemisfério americano se solidarizem entre si em caso de agressão externa, e que caso alguma nação americana seja atacada por alguma nação não americana, que prevaleça então o princípio da defesa continental, que todo mundo esteja comprometido a defender o hemisfério contra ameaças não hemisféricas. Um passo muito importante nessa relação Brasil-Estados Unidos é em 1940, quando os Estados Unidos concordam em financiar a primeira usina de grande proporção, usina siderúrgica de grande proporção que é feita no Brasil, a usina siderúrgica de Volta Redonda, um contrato importante. Vargas foi muito astuto ao pedir que a Alemanha nazista financiasse a usina para forçar os americanos a cobrir a aposta. O Roosevelt topa e cobre a aposta, né? Aí outro momento importante é meados de 1941, e é importante a gente levar em conta que em junho de 1941 os Estados Unidos não estavam na guerra. Os Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra Mundial oficialmente a partir de 7 de dezembro de 1941, com o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor. Aí sim que formalmente os americanos entram na guerra. Mas desde junho de 1941, os Estados Unidos estão usando bases que eles vão reformar e ampliar aqui no Brasil para levar por via aérea suprimentos, para levar abastecimentos para as tropas britânicas que lutavam contra as tropas nazistas lá no norte da África. Então, havia uma neutralidade, mas não era muito neutra, né? Em 1942, em maio, é firmada uma aliança militar secreta, e a partir daí sim que o Brasil começa a se comprometer de maneira irreversível, né, com o fim da sua neutralidade. Passar aqui para o slide seguinte, essa neutralidade brasileira, né? O Brasil queria ficar neutro. É um fato estabelecido, Vargas não queria entrar na guerra, Vargas preferia ficar neutro. Tem várias tensões internacionais, não é só com a Alemanha nazista, não é só com os Estados Unidos, também com a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha impõe um bloqueio naval que interrompe completamente o comércio entre o Brasil e a Alemanha. A maior parte das armas que o Brasil comprou e pagou não são entregues. Dos 1.000 canhões que o Brasil comprou da Alemanha nazista, uns 200 são entregues, o resto é bloqueado por esse bloqueio naval britânico. Já foi mencionado aqui que em junho de 41 o Brasil cede aos Estados Unidos o uso de bases aéreas, e a partir daí, tecnicamente, o Brasil já está em guerra, porque ele está permitindo que o seu território seja utilizado pelos Estados Unidos para abastecer os britânicos em guerra contra os alemães no norte da África. Então, o Brasil já não está muito mais neutro, mas as autoridades diplomáticas alemãs continuam tratando o Brasil como um país neutro. Esse jogo, assim, de simulado, né, uma coisa bastante disfarçada, mal assumida, acaba em maio, 22 de maio de 1942, quando o ministro da Aeronáutica, Salgado Filho, faz uma inédita declaração pública na imprensa, anunciando que a Força Aérea Brasileira já está atacando submarinos alemães em trânsito no Atlântico. Isso é um choque para os alemães. Os alemães não associavam os ataques aéreos aos seus submarinos, e aí, uma vez que o Salgado Filho admitiu que sim, são aviões que vêm do Brasil que estão atacando os submarinos alemães, e começa a discussão em Berlim entre as grandes autoridades navais, diplomáticas e o próprio Adolf Hitler com relação a represálias contra o Brasil. E aí é que se decide, então, em Berlim, por uma série de torpedeamentos a navios brasileiros, é o U-507, o Unterseeboot, né? 507, que é mandado aqui para a nossa costa, para que afunda vários navios, matando em 2 dias mais de 600 pessoas, causando uma enorme comoção nacional. Vários navios brasileiros já haviam sido torpedeados, mas lá no Caribe, próximo aos Estados Unidos, agora não. Foi na costa de Alagoas, na costa da Bahia,
que aconteceram esses torpedeamentos, os corpos, centenas de corpos vão dar às margens, né, na beira da praia, no litoral, tomam o litoral, os corpos das vítimas, homens, mulheres, crianças. Isso aí provoca uma enorme comoção que leva, então, à declaração de guerra do Brasil no dia 22 de agosto de 1942, encerrando, consequentemente, esse período da neutralidade brasileira. Isso, então, passando aqui para o próximo slide, da Aliança Brasil-Estados Unidos, que daí, então, ela é formalizada, né? Eu tenho um livro a respeito, eu trato essa Aliança Brasil-Estados Unidos como uma mistura de cooperação e conflito. Havia muita cooperação, sim, contra o esforço de guerra, mas havia muitos conflitos por conta do projeto americano de, enfim, exercer sua hegemonia sobre o Brasil. O pior período, certamente, foi entre 1939 e 1941, quando os americanos pretenderam fazer uma invasão do Brasil, fazer um desembarque na costa do Nordeste que eles queriam tomar para si antes que os alemães o fizessem. Havia um receio muito grande no Estado-Maior americano que os alemães que tinham controle das colônias francesas do norte da África, Argélia, Marrocos, viessem para o Brasil e tomassem a costa do Nordeste, usando como base para ataque aos Estados Unidos. Foi uma coisa bastante tensa. Roosevelt jamais concordou com esses planos, porque invalidariam a política da boa vizinhança. E ele consegue, então, demover os militares de invadir o Brasil e continua negociando com o Vargas a cessão de bases militares e venda de materiais estratégicos, inclusive os materiais que iam ser usados no projeto Manhattan, né, no projeto de fabricação da primeira bomba atômica americana. Depois da declaração de guerra em agosto, tem em janeiro de 1953 a conferência de Vargas e Roosevelt, quando surge pela primeira vez a proposta americana de se fazer uma força expedicionária brasileira para fazer uma ocupação preventiva das ilhas portuguesas no Atlântico, os Açores e Ilha da Madeira, que Portugal continuava neutro e relutando em ceder essas ilhas para construir bases americanas e britânicas para a guerra anti-submarina. Então, aí tem um primeiro compromisso formal, vamos dizer assim, entre essas autoridades, entre o Roosevelt e o Vargas, com relação à criação da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. Passando aqui para o slide seguinte, que são as operações navais, né? O interessante como é em abril de 1941 que Vargas permite que a Marinha Americana use os portos do Nordeste para reabastecer os seus navios, para procurar submarinos alemães, para procurar efetivamente destruir navios rompedores de bloqueio, como eles chamavam, que eram navios mercantes disfarçados com outras nacionalidades, navios mercantes alemães que fingiam ser de outros países para levar matérias-primas estratégicas para a Alemanha. Já a partir de abril de 1941, a Marinha Americana está perseguindo e afundando esses navios alemães, sob o pretexto que eles são navios piratas, então podem ser afundados, né? São navios irregulares. Em abril de 42, dali a um ano, o Vargas coloca a própria Marinha brasileira, sob o comando da Marinha americana, o almirante americano Jonas Ingram, que comandava a 4ª Frota dos Estados Unidos no Atlântico Sul, exerce o comando sobre a Marinha brasileira. Tem, a partir daí, já no ano seguinte, uma extensa campanha muito bem sucedida de destruição de submarinos. Vários submarinos alemães são destruídos na costa do Brasil, de maneira que já no primeiro semestre de 1954, graças à cessão de bases aéreas e navais pelo Brasil aos Estados Unidos, é encerrada, é aniquilada, é derrotada a campanha submarina da Alemanha nazista no Atlântico Sul. Passando agora aqui para o slide seguinte, que é da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira não existia, ela é criada em 1941, tem intensa participação na guerra anti-submarina, inclusive teve o caso de um submarino alemão, o 199, que foi afundado por aviões americanos e brasileiros, então tem uma participação intensa da FAB. A FAB vai crescer muito, porque ela é recém-criada, vai crescer bastante. Ela envia para a Itália, para lutar na Itália, um primeiro grupo de aviação de caça, que faz um trabalho excelente, uma unidade de elite das Forças Armadas Brasileiras, esse grupo de aviação de caça. Foi uma das 3 únicas esquadrilhas estrangeiras, uma das 3 únicas esquadrilhas de aviação não americanas, não norte-americanas, que recebeu uma citação presidencial pelo reconhecimento do seu desempenho em combate. Então, uma unidade que se destaca como uma das melhores operações na frente italiana, então, por aí também teve uma grande participação da FAB no combate ao nazifascismo. Passando aqui para o slide seguinte, que diz respeito às ações Brasil-Argentina, as coisas são mais tensas, porque a Argentina ela está muito dividida, o país está dividido entre permanecer neutro
ou a de se juntar aos aliados. Havia uma corrente de aliados muito forte. Havia um grande medo do nazismo na Argentina. Vários boatos de planos alemães para conquistar a Patagônia circulavam na época, né, que também tinha aqui no Brasil. Né? Um momento muito importante é 28 de janeiro de 1952, na Conferência do Rio de Janeiro, um mês depois do ataque japonês a Pearl Harbor. Vários países latino-americanos já tinham até declarado guerra ao Japão, à Alemanha e à Itália, e em 1952, em conluio com os Estados Unidos, o Brasil está alinhado com o projeto de fazer com que toda a América Latina rompa relações diplomáticas com os países do eixo. Todo mundo. Tá? Quem não declarou guerra não precisa declarar, mas tem que romper relações. Por quê? Porque as representações consulares e diplomáticas alemãs eram usadas pela espionagem nazista. Os Sicherheitsdienst, né, que era o serviço secreto da Schutzstaufen, das SS nazistas, operavam nas embaixadas latino-americanas, tanto provendo informações quanto exercendo espionagem em favor da Alemanha nazista. Né? O momento crítico das relações Brasil e Estados Unidos com a Argentina em 1943, o governo boliviano que havia declarado guerra à Alemanha é derrubado, que é um golpe de Estado muito suspeito na Bolívia, e aí a espionagem americana descobriu que o golpe foi financiado pelos argentinos e as comunicações que articularam a conspiração eram as comunicações das representações diplomáticas alemãs na Argentina e na Bolívia, lógico, naturalmente, que estavam sob controle dos Sicherheitsdienst, das SS. E aí a descoberta, né, da participação de nazistas e argentinos no golpe da Bolívia leva os Estados Unidos a pressionarem a Argentina para que ela rompa relações de uma vez com os países do eixo, e para isso eles usam o Brasil. O Brasil recebe um estoque enorme de armas e munições americanas. Isso é tudo posicionado na fronteira com a Argentina para impressionar mesmo os argentinos. Vargas aproveita para exigir que a força expedicionária brasileira, que tinha sido formada no ano anterior, seja de uma vez enviada para a guerra, porque o prestígio dele, do governo dele, depende da FEB. Vargas quer deixar aquela imagem de nazista, Vargas quer abandonar aquela imagem de fascista e ter uma folha de serviços de combate aos países nazifascistas, e por isso Vargas precisa da FEB. Vargas está desesperado para mandar a FEB para a guerra, ele aproveita essa boa vontade americana que precisa dos serviços do Brasil para impressionar os argentinos, para também mandar a FEB para a Itália. Passando então aqui ao slide seguinte, que diz respeito à FEB, tá? E aí sim, e é somente então, em julho de 1944, que a Força Expedicionária Brasileira, somando um efetivo inicial de 6 mil homens, é mandada para a guerra, para a Itália, que é subordinado ao exército americano, a FEB é treinada, é abastecida, é comandada pelos americanos, e tem um começo bastante difícil, né? Adaptação em combate, muito tensa, vários problemas de tropa inexperiente, bizonha e amadora se refletem na fase inicial da FEB, mas ao final da guerra, a Força Expedicionária Brasileira, que somou 25 mil homens, dos quais metade eram combatentes, outra metade era pessoal de apoio, era um grande sucesso. Houve a aquisição da experiência de combate, vários êxitos são colhidos pela FEB na fase final da campanha, só que a FEB é um problema. A FEB é um problema porque o Dutra, que é o ministro da Guerra e a maior autoridade militar, é candidato à sucessão de Vargas, e o Dutra teme que a FEB seja usada pelos seus rivais políticos na eleição presidencial. E um dos rivais pode ser o próprio Vargas, né? Então, também por isso a FEB acaba sendo dissolvida antes mesmo de retornar ao Brasil, deixando, consequentemente, de existir. Passando aqui para o slide seguinte, né, que é o declínio e queda da ditadura varguista, ela tem um nexo com a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, à medida que a Segunda Guerra Mundial ela vai se definindo, o prestígio do governo Vargas vai diminuindo. Uma evidência clara é o Manifesto dos Mineiros, uma primeira manifestação coletiva das oposições pelo retorno à democracia. As manifestações para mobilizar a FEB, para recrutar voluntários para a FEB, de apoio aos veteranos, invariavelmente são acompanhadas de demandas pelo retorno à democracia. É um paradoxo insanável. Como que o Brasil vai combater o nazismo, o fascismo lá fora, se aqui dentro tem um regime que é inspirado no nazismo, no fascismo? Vargas tenta contornar isso aí dizendo que não, mas a FEB é para isso mesmo, porque eu não sou mais um nazista, não sou mais um fascista. Quer dizer, é uma tentativa de repaginar, de se reposicionar no campo político usando a FEB. Isso não dá muito certo.
Cada manifestação de apoio à FEB acaba descambando para uma manifestação a favor da democracia, até que, finalmente, com o retorno da FEB já desmobilizada, há um golpe militar em outubro de 45 que derruba o governo Vargas. O Vargas sai do poder, Vargas cai do poder, Vargas é tirado do poder pelos militares que apoiavam a sua ditadura, mas os partidos políticos que ele criou, o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Social Democrata, que são partidos varguistas, ganham as eleições. Dutra se lança candidato pelo PSD, o Partido Social Democrata, e vence a eleição para presidente. Então, tem uma continuidade desse Estado Novo na democracia, na medida que é o ex-ministro do Vargas que virou presidente, e a maior bancada da nova Assembleia Nacional Constituinte, que vai fazer uma Constituição para o Brasil, é também de partidos varguistas. Passando aqui para o slide seguinte, esse pós-guerra é um período de intensa participação do Brasil nos assuntos internacionais. O Brasil foi fundador da ONU, o Brasil participou da Conferência de Chapultepec, que regulava, né, as relações militares entre os países latino-americanos, já orientados para o combate ao comunismo. Interessante. Com essa Conferência de Chapultepec, ela já é um primeiro passo dessa Guerra Fria. As propostas dessa conferência, no sentido da criação de uma ampla aliança em prol da segurança hemisférica, são confirmadas 2 anos depois, na Conferência do Rio de Janeiro e na criação do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR, né, que está aí até hoje. Aí, no ano seguinte, o Brasil se torna também fundador da Organização dos Estados Americanos. Então, o Brasil acaba, na Segunda Guerra Mundial, com um prestígio internacional muito grande, que poderia ser ainda maior se a gente tivesse aceito o convite que os americanos fizeram para que a FEB não voltasse ao Brasil ao fim da guerra, para que a FEB ficasse na Europa e atuasse como tropa de ocupação aliada da Áustria, né, que fazia parte do Terceiro Reich, de Adolf Hitler, naquele contexto do imediato pós-guerra. Esse convite não foi aceito, a FEB é desmobilizada, seus membros voltam ao Brasil. Volta ao Brasil e passamos agora a comentar esse slide, que é um slide muito triste, para mim, muito comovente, que é o da reintegração social dos ex-combatentes, né, que foram de tudo abandonados pelo governo, foram proibidos de se manifestar publicamente pelo governo, logo depois da guerra. A FEB foi extinta, Dutra temia politicamente a FEB, não havia interesse em manter a FEB organizada, muito menos que a FEB fosse uma força política. As primeiras leis de amparo aos ex-combatentes são criadas apenas 2 anos depois do fim da guerra, bastante tarde, para aqueles que voltaram com sequelas físicas e psicológicas, estresse de combate. A maior parte das vantagens e benefícios dados aos ex-combatentes em 1963 foram estendidos aos militares que não foram para a guerra, aos militares que ficaram na defesa do litoral, por exemplo, por isso que elas são chamadas jocosamente, elas são chamadas assim, satiricamente de lei da praia, né? Quer dizer, o cara ficou na praia aqui no Brasil, guarnecendo o litoral, mas recebe vantagem desse combatente, né? Então, é um processo de reintegração social muito triste, muito penoso, muito difícil para eles, muito custoso, e que é encerrado em 1980, né? Nós temos aqui em Curitiba a Legião Paranaense Expedicionária, que foi uma das entidades que mais se engajou nesse processo de amparo, de cuidado, de acolhimento do ex-combatente. Ela encerra suas atividades de filantropia em 1980, encerra e vira Museu do Expedicionário, museu que está aí até hoje. E é paradoxal como possa ser, em 1988, quase uma década depois que havia sido encerrado esse processo de reintegração social, a Assembleia Nacional Constituinte aprova finalmente uma pensão universal e vitalícia a todo veterano de guerra que ainda estivesse vivo, a maioria já não estava mais, no valor considerável, um valor muito substancial, correspondente ao posto de tenente do Exército Brasileiro, mas é lamentável a gente constatar que a maioria dos veteranos, dos combatentes de guerra, já não estava mais vivo para receber esse apoio. Então, é uma história bastante traumática, né? Vamos passar, então, para o último slide, eu já estou encerrando aqui nas conclusões, né? Quer dizer, sim, então, pensando bem, o que aconteceu, assim, o resultado líquido, né? Que a participação no Brasil na Segunda Guerra Mundial aumentou muito, sim, a importância relativa do Brasil, que passa a participar de vários fóruns internacionais, vários órgãos multilaterais, que é muito prestigioso, tá? Mas, noto eu aqui nesse segundo tópico desse slide, né? A gente seria ainda mais influente se tivesse ficado na Europa, né? Se tivesse mantido a FEB lá como tropa de ocupação, provavelmente isso aumentaria, sim, a chance do Brasil conseguir um lugar no Conselho Permanente de Segurança da recém-criada ONU, da Organização das Nações Unidas. Até hoje é um pleito brasileiro que seja dado ao Brasil um posto permanente no Conselho de Segurança da ONU,
mas é importante a gente notar que, historicamente, nunca foi tão próximo, nunca foi tão provável o Brasil tomar um assento no Conselho de Segurança da ONU quanto nesse imediato pós-guerra, quando a gente foi convidado pelo exército americano a ficar na Europa como tropa de ocupação, o que teria dado ao Brasil uma importância muitíssimo maior do que ele tinha. Uma vez encerrada a guerra, a expectativa da liderança brasileira é que fosse mantida essa aliança preferencial com os Estados Unidos. O Brasil se beneficiou muito dos financiamentos americanos durante a guerra, não só os financiamentos civis, no caso do Land Lease, né, do acordo de empréstimo e arrendamento, que era a maneira pela qual o americano financiava as nações aliadas, mas também através dos financiamentos propriamente militares, né, que foram muito importantes. Então, houve uma grande expansão das forças armadas, né, e houve um tratamento preferencial mesmo dos americanos ao Brasil. Então, quase todo o Land Lease, por exemplo, quase todo o financiamento militar americano foi dado ao Brasil. De 330 milhões de dólares que foi dado à América Latina, o Brasil ficou com mais de 300, quase tudo dado para o Brasil. Então, havia, sim, uma aliança preferencial, sim, do Brasil com os Estados Unidos durante a guerra. E a liderança brasileira pretendia que essa aliança preferencial permanecesse durante a guerra, mas isso não acontece, porque pós-Segunda Guerra Mundial já é um contexto de Guerra Fria. Os focos da Guerra Fria não estão na América Latina, estão na Ásia, na Coreia, estão na Europa, na Alemanha, e daí o Brasil perde importância, e é bastante chocante, é bastante decepcionante para as lideranças brasileiras perceberem que eles não têm mais uma aliança preferencial com os americanos, como eles tinham durante a Segunda Guerra Mundial. Eu estou encerrando por aqui, manifesto de novo aqui meu agradecimento pela oportunidade. Gostaria aqui de manifestar minha satisfação por estar em companhia aqui do Michel, né, que foi nosso companheiro no programa de educação tutorial, do qual eu tive a honra de ser o tutor, autor do magnífico livro sobre a comunidade judaica em Curitiba. Satisfação também estar aqui na presença do Carlos Reis, autor do magnífico livro Luz sobre Caos, Educação para o Holocausto, do qual sou admirador e divulgador. E estou aí à disposição para a gente seguir com o debate na medida do interesse dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigada, Denison, pela contribuição. Lembrando, pessoal, que vocês podem deixar as perguntas nessa função Q&A, aqui pelo Zoom, embaixo do vídeo, e no Facebook da Rede Lies, nos comentários. Então, agora a gente vai passar para o nosso último convidado. A gente vai conversar com o Percy Klein. Ele é mestre em psicologia e professor universitário e filho do sobrevivente Otto Klein. Para começar essa conversa com o Percy, o Michel vai fazer algumas perguntas e eu também vou fazer algumas ao longo da conversa e espero vocês também. Michel, quando quiser, pode começar. Obrigado. Bom, boa noite, Percy. Boa noite, Michel. Já tive a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a trajetória com você, sobre a trajetória do seu pai, inclusive quando eu fiz pesquisa sobre isso, meu mestrado. E acho que tem algumas coisas interessantes que acho que seria interessante para compartilhar, principalmente tendo em vista a discussão realizada nas falas anteriores, sobre como foi a chegada do seu pai ao Brasil, quando que ele chegou, por que foi a escolha por Curitiba e como que foi essa adaptação, se você pudesse comentar um pouco. Bom, meu pai chegou no Brasil, no porto do Rio de Janeiro, né, em 1955. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, era fevereiro, ele e mais 2 amigos perguntaram onde que fazia frio. E daí falaram que para o sul. E daí meu pai se dirigiu ao estado do Rio Grande do Sul e lá se instalou na cidade de Erechim, onde havia uma comunidade judaica. Daí meu pai começou a trabalhar como mascate, né, o Klensky, né, vendendo roupas, né, e ficou um tempo lá. Depois ele veio para a cidade de Curitiba, aonde ele conheceu minha mãe, né, casaram e formaram uma família. Então, meu pai ele chega primeiramente no Rio Grande do Sul e depois ele vem para Curitiba. Percy, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade
sobre como foi essa chegada, né? Que a gente tem informação que ele chegou em 1954, né, aproximadamente. Como que foi a chegada do seu pai nesse contexto do Brasil da década de 50? Qual é o processo de adaptação nesse contexto? E se o antissemitismo aqui era um tema central de preocupação da sua família na época? Bom, primeiramente, meu pai, né, ele nasceu na Romênia, né, e depois na região da Transilvânia, né, e daí, quando os húngaros anexam essa região, a família do meu pai é mandada para um gueto, né, chamado Simnum, e depois do gueto, a família toda foi transportada para Auschwitz, né, e de Auschwitz a família foi dizimada nas câmaras de gás, sobrando meu pai e meu tio, né, e outros 2 tios meus estavam no exército, né, e daí, de Auschwitz, meu pai participou da caminhada, né, até a Alemanha, até o campo de Buchenwald, onde meu pai permaneceu lá trabalhando, né, como escravo, e de Buchenwald, ele, quando os americanos liberam, ele volta para a Hungria, mas, né, na Transilvânia, as terras, né, estavam sob o jugo soviético, e meu pai e meu tio decidem emigrar para a Palestina, que nessa época não existia o Estado de Israel. Perto da ilha de Chipre, o navio afunda, né, e meu pai consegue sobreviver, fica 9 meses preso num campo que não era um campo de concentração como nazista, mas um campo de concentração inglês. Quando meu pai consegue imigrar para Israel, ele luta na Guerra da Independência do Estado de Israel, ele sofre um acidente durante a guerra, perde um rim, e depois disso meu pai decide, pelo que eu sei, que iria morar no Canadá. E ele vai para a França esperando o visto canadense, quando ele consegue o visto para o Brasil. E aí ele vem para o Brasil e se instala aqui, né? Se instala e vai falecer aqui, né? E assim, mas na questão do antissemitismo aqui no Brasil, eu não me lembro, né? Meu pai falar, né? A gente sofrer, né? Nem chegar perto que eles sofreram na Europa, né? Então, meu pai se sentia muito bem aqui no Brasil, gostava daqui, né? Meu pai era uma pessoa muito comunicativa, se relacionava com todo mundo, então meu pai se sentia muito bem aqui no Brasil. Ele gostava daqui porque ele pôde reconstruir a vida dele. Então, ele teve uma boa inserção, aqui. Teve, né? E reconstruiu a vida, né? De toda aquela dor, de toda aquela tragédia, né? Que ele viveu, né? Ele pôde reconstruir a vida, né? E eu tenho uma irmã, né? E aí reconstruiu a nossa família, né? Construiu a família, né? Aqui na cidade de Curitiba, né? Trabalhando, muitas vezes não ia bem, outras vezes ia, né? E os filhos estudaram, né? E em 1997 meu pai faleceu. Persa, eu ia perguntar uma coisa. Você comentou que o seu pai inclusive escolheu Erechim porque havia uma comunidade judaica lá. E depois em Curitiba, imagino que também tenha tido um peso. Eu queria que você comentasse qual que é o papel que a comunidade judaica teve nesse acolhimento, nessa integração no Brasil. Olha, sobre Erechim eu não posso falar, que eu não sei, eu até perguntei para minha mãe, também desconhece, mas aqui em Curitiba, né, meu pai foi recebido, meu pai, quando chegou aqui, morou, né, na casa de uma família judaica, né, e meu pai frequentava a sinagoga, apesar que ele não era religioso, não era ortodoxo, mas ele frequentava a sinagoga e frequentava também o Centro Israelita do Paraná, né? E foi no Centro Israelita do Paraná, num domingo à tarde, que tinha
sarau, baile, né, que ele conheceu minha mãe. Então, meu pai se relacionava bem com o pessoal da comunidade. E eu me lembro que meu pai também, ele tinha outros amigos que também, né, viveram, né, a tragédia da Shoah, né? Então, havia vários judeus que tiveram o mesmo destino, né? Conseguiram sobreviver e vieram para cá. E eles se relacionavam, né? Se visitavam. Então, havia essa ajuda, né? Essa participação, né, da comunidade. Vou aproveitar para te fazer duas perguntas que mandaram aqui para a gente pela plataforma do Zoom. A primeira são duas que elas conseguem sintetizar. A primeira é da Sandra Weinstein. Ela está perguntando quando seu pai começou a contar essas vivências da Shoah, né, nesse período. E complemento também com a pergunta do Jaime Cohen sobre... Só um minuto. Não, desculpe. Da Rita Vinocourt. Desculpe, eu não sei pronunciar corretamente, mas ela está dando boa noite do Uruguai e está perguntando se aqui no Brasil as pessoas estavam dispostas a ouvir as histórias do seu pai, né, a respeito do que ele viveu na Shoah, porque ela está relatando que no Uruguai isso não acontecia, né? As pessoas não queriam escutar os sobreviventes pelo fato das histórias serem muito tristes, muito traumáticas, e aí não teve essa escuta. Então, a Rita e a Sandra se complementam nesse sentido, né? Quando que o seu pai começou a se sentir à vontade em compartilhar essas experiências e se ele teve escuta aqui das pessoas? Olha, meu pai não falou muito não sobre o que aconteceu, sabe? Meu pai falou muito pouco, né? Até eu conversei hoje com a minha irmã e o meu pai não falava muito, né? Mas de vez em quando ele contava algumas questões como, por exemplo, eles eram espancados pelos nazistas e depois que eram espancados, eles tinham que agradecer e uma vez esqueceu de agradecer e voltou a ser espancado. Então, se falava, né? Se falava da guerra, mas as atrocidades, os horrores, pouco se falava, eu me lembro, né? Não era aquela conversa diária, né? Então, o meu pai não era muito de contar. Eu soube através dos meus tios, né? Tanto aqui como também lá de Israel, o que aconteceu, né? E de vez em quando o pai contava algumas coisas, né? E meu pai muitas vezes nas reuniões que se tinha, por exemplo, de aniversário ou nas reuniões de família ou de visita, sempre caía a conversa girava em torno da Europa, antes da guerra, depois da guerra. Então, se falava assim, né? Mas a questão do dia a dia do Holocausto, ele não falava, né? Não era uma conversa que a gente tinha, né? Muito pouco ele falou. Eu queria um pouco nesse sentido, que é uma questão que a mim sempre me interessa, que para além só do seu pai, que você falou que ele também convivia com muitos outros sobreviventes e na comunidade judaica em geral, se o tema do Holocausto se essas vivências, se elas eram compartilhadas de modo geral entre esse grupo dentro da comunidade judaica, e caso não, quando começou a ser compartilhado? Olha, eu fui de movimento juvenil, né? E aí, no movimento juvenil, a gente falava muito dessa questão da guerra, né? Essa questão do Holocausto. Mas que eu me lembre, assim, se falava, mas não era um assunto desses sobreviventes, um assunto presente no dia a dia das conversas, sabe? Sempre alguma coisa
lembrava o que tinha acontecido, né? Mas não era o foco principal das conversas, né? E mesmo no movimento juvenil, a gente falava e muitas vezes se perguntava, né, em casa o que tinha acontecido, se era bem assim, né? Mas eu não me lembro, né, nessa relação, né, o foco ser esse, porque havia outros interesses aí já, né, a questão de Israel, da sobrevivência de Israel. Então, muitas vezes a conversa já era sobre um outro assunto, mas sempre eu me lembro, né, que alguma coisa ligada à Europa, à guerra e à pós-guerra era comentado. A gente tem uma pergunta aqui da Sandra também, que diz que também é filha de sobrevivente e se interessa em te perguntar em que momento você começou a contar essas histórias do seu pai, o fato de você ser filho de um sobrevivente. Como que se deu esse processo? Não, por exemplo, né, filho de imigrantes, né, da onde que veio o teu pai? Então, muitas vezes, né, ou quando me perguntavam ou me perguntam, essa história está presente, né? Isso aí eu não tenho como negar, porque isso aí faz parte da minha história, a história da minha família, né? Então, sempre quando alguém me pergunta, né, de onde que meu pai veio, como que ele veio, o que aconteceu, eu comento, né? Não tenho como não comentar. Eu acho importante, né, falar para as pessoas, né, o que se passou há 60 anos atrás, né? Há mais, né, há 70 anos atrás, né? Então, a partir do momento em que as pessoas começam a perguntar, a falar, né, a gente traz esse fato, porque faz parte, né, da minha história e da história da minha família, né? Michel, você tem mais perguntas para o Pércio? Eu posso fazer um comentário? Claro, fica à vontade. Michel, você está mudo. Eu percebi agora. Está mutado. Eu vou deixar o professor Denis faz o comentário, depois eu Isso. volto. Fica à vontade, daí. Então, muito bacana o depoimento do Percy Klein, não conhecia, muito interessante. E eu acho que o depoimento dele está muito em paralelo, vai muito ao encontro das descobertas do Michel no livro dele. No livro do Michel sobre a comunidade judaica em Curitiba, né, que vai do pós-guerra até 1970, se lembro bem da leitura que eu fiz, prevalece a ideia da integração, do acolhimento, da não hostilidade, do não preconceito. Noto tem alguns depoimentos que o Michel recolheu, parece que as pessoas falam até com alívio de estarem no Brasil, que bom que estou no Brasil, não estou na Europa, né? Porque a realidade do sobrevivente da Shoah na Europa depois da guerra é uma realidade trágica. Como o Pércio notou, de repente você não tem mais para onde voltar. Ah, era da Romênia. Pô, a Romênia agora é comunista, cara. Não tem mais tua casa, teu negócio lá, né? Então, os sobreviventes superlotavam os campos de refugiados e esses que vieram ao Brasil, pelo que eu entendi do livro do Michel, manifestam um grande alívio, faz até um elogio. A gente tem uma visão talvez um pouco negativa, né, da sociedade brasileira, mas eu acho que predomina nos depoimentos que o Michel recolheu a ideia do acolhimento, da aceitação do refugiado da Shoah aqui em Curitiba. E acho que é uma coisa que frustra um pouco as pessoas, eu acho que o Pércio deve viver isso muito frequentemente, a relutância dos sobreviventes em falar sobre o Holocausto. A resistência que os sobreviventes têm em mencionar a sua experiência na Shoah. Por quê? Porque é uma dimensão traumática. É um trauma enorme que aquelas pessoas viveram. Um grande número se sente culpado, inclusive, por ter sobrevivido, por não ter morrido, uma coisa paradoxal, mas isso existe bastante. Então, gostei muito de ouvir o depoimento do Pércio, porque ele parece que confirma várias coisas que a gente já meio que percebia, né, nos estudos sobre o Holocausto. Estou muito feliz de ter ouvido aí o Pércio falar. Obrigada, Denison. Michel, você tinha uma pergunta, né? Sim. Eu só vou comentar rapidamente, né,
De fato, né, nas observações no livro, depois na minha dissertação, há um certo maravilhamento de muitos desses sobreviventes, por motivos óbvios, na verdade, né? Tanto que esse maravilhamento se rompe um pouco com uma passagem geracional a partir dos anos 60, 70, menos por transformações da própria sociedade brasileira, mas mais com uma mudança na percepção. Certas coisas que a geração anterior estava o tempo todo comparando com a Europa e minimizava, isso não é nada, né? Para eles, mas para uma geração posterior já de fazer uma leitura um pouco diferente. O que eu ia perguntar, para você falar um pouquinho da trajetória do seu pai, entre a liberação da Europa até chegar ao Brasil. Ele só chegou, afinal, você falou, ele chegou ao Brasil em 55, foram 10 anos de migrações que ele foi, tentou entrar em Israel, não conseguiu, depois voltou para a Europa, quis ir para o Canadá, para você comentar um pouquinho sobre essa vivência também. Meu pai, por exemplo, quando acabou a guerra, que meu pai foi para casa, né, e só sobreviveram 4 irmãos, né, meu pai e esse meu tio decidiram ir embora, né, da Europa, porque a Europa trazia lembranças muito ruins, né, e especialmente na Hungria, nessa região, né, sobre o domínio soviético, né, toda a Europa desgastada, destruída, né? E daí meu pai ele decide migrar para Israel, porque não existia, para a região da Palestina, né? Como sionista, e aí em busca de uma nova vida, né? Uma reconstrução de sua nova vida, né? E foram num navio cargueiro. Eu não sei por que esse navio afundou e daí eles chegaram em Chipre, ficaram esse tempo todo ali em Chipre, né, presos, né, os ingleses que cuidavam, e daí conseguiu ir para Israel, né, e a vida em Israel, antes da independência, depois também era muito difícil, né, muito difícil, não tinham o que comer, dormiam em barracas, né? E daí teve a guerra, participou da guerra, e aí meu pai falava, né, que cansou, né, de Segunda Guerra Mundial, nazismo, depois a questão, né, de estar em Chipre, depois a guerra pela independência, onde ele perdeu um rim. Então meu pai queria viver num lugar de paz, né, de tranquilidade. E para eles, por exemplo, a América era esse grande lugar, né? Então ele espera ir para o Canadá. Mas como esse visto não vem e existe a possibilidade de vir para o Brasil, né? Meu pai era jovem também, não tinha nada, então ele decide vir para o Brasil, né? Reconstruir a vida aqui, né? Aonde ele, né, permanece até o falecimento, né? Então a gente vai ver que o Brasil, né, foi um local que recebeu muitos sobreviventes, com o objetivo de reconstruir a própria vida, né? Apagar essas questões desse passado, né? Então teve muitos sobreviventes que não falavam, né? Com medo, muitas vezes com vergonha, muitas vezes com culpa, né? Para recomeçar uma nova vida, né? Recomeçar uma nova vida. Percy, temos uma pergunta da Rita. Não, desculpe, da Fabiana Lindley. Ela está perguntando se o seu pai voltou alguma vez para a Europa, na cidade natal dele. Olha, depois da guerra, depois que meu pai veio para cá, meu pai teve, eu acho que umas 3 vezes em Israel, e uma prima minha, uma sobrinha do meu pai, né, filha de um irmão do meu pai, ela tinha, né, um restaurante de comida kasher religiosa na cidade de Colônia, né? Então meu pai voltou até para a Alemanha.
Eu acho que 2 vezes meu pai voltou para a Alemanha depois, já com a minha mãe, acho que foram 2 vezes, né? E umas 3, 4 vezes para Israel. E a primeira vez que eu falei que eu ia para Budapeste, para a Hungria, eu perguntei para o meu pai por que ele nunca tinha ido, né? E daí meu pai falou que ele não iria para Budapeste, para a Hungria, porque era um local que trazia muita dor, muito sofrimento e muitas lembranças negativas, né? Então, porque os húngaros, né, eles foram terríveis, né, na questão sádica em relação à questão dos judeus, do antissemitismo, né? Então, meu pai voltou, sim, para a Europa, né, para a Alemanha, voltou, minha prima ainda vive hoje lá, né, e mais para a Hungria meu pai nunca quis ir, né, e porque era um local que trazia muitas lembranças ruins, né. Sim, eu imagino. Michel, Denison, você tem alguma pergunta para fazer, mais alguma pergunta para fazer para o Percy? Denison, você está com o áudio desligado? De fato, agora eu já liguei. Então, sim, é tanto uma pergunta quanto um comentário que é tanto para o Percy como filho de sobrevivente, quanto para o Michel, enquanto pesquisador, né? Eu tenho a sensação da leitura que eu tenho que nunca houve, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, um grande debate, uma grande discussão pública sobre a Shoah. Eu acho que não. Eu acho que quem sobreviveu, como Percy notou, preferia esquecer aquilo, preferia não lembrar daquilo. Aquilo era horrível demais para lembrar, era medonho demais para ficar se rememorando uma base cotidiana. Eu tenho a sensação que a maioria dos sobreviventes preferia silenciar. Porém, há um fato novo, há um fato de grande importância transcendental, de grande impacto mundial, que aí sim é que eu acho que vai provocar uma grande rememoração, um grande reavivamento da memória do Holocausto, inclusive convencendo os sobreviventes a falarem, alguns até pela primeira vez, que foi o julgamento do Eichmann em Jerusalém em 1961. Não sei se o Percy nota alguma mudança a partir desse momento histórico ou não, se o Michel viu nos depoimentos que recolheu ou não, mas tem a sensação que é somente a partir do julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém, em 61, que começa, de fato, uma rememoração em grande escala por parte tanto dos sobreviventes quanto dos testemunhos do Holocausto, da Shoah. Não sei se vocês têm essa percepção, vocês concordam ou não. Olha, alguns estudiosos... Posso falar? Pode. Posso? Então, assim, alguns estudiosos, né, alguns historiadores falam que até o julgamento de Eichmann em Jerusalém não se falava, né? A partir do momento em que os crimes, né, que ocorreram durante o Holocausto, né, o próprio julgamento, as pessoas começaram a falar, né, a trazer, né, esse passado que muitas pessoas se recusavam. Então eu vejo, né, eu era pequeno, né, era pequenininho quando Eichmann foi preso na Argentina e julgado em Israel, mas pelo que eu li, né, o julgamento foi um marco, né? A partir daí, né, começaram as pessoas a trazer todas, né, essas inquietações, esses dramas que as pessoas viveram, né, durante o Holocausto e depois, né? Então eu concordo, né, que é um fato importante. Então, do que eu observei, o julgamento de Eichmann ele teve uma importância grande, mas, inclusive, no livro que eu faço sobre imigração judaica, eu até dou uma importância maior para ele do que mais tarde eu dei na minha dissertação, em que eu matizo um pouco o impacto do caso Eichmann. O julgamento de Eichmann foi extremamente importante no sentido que, assim, nos primeiros 15 anos do pós-guerra, o recém-criado Estado de Israel, para onde muitos sobreviventes se dirigiram, era uma das
forças silenciadoras, na verdade. Que havia uma narrativa dentro do Estado de Israel de contrapor o novo judeu que era forte, independente, que comandava um Estado, contrapor esse judeu à vítima que era vista como passiva, como fraca, como esse judeu da diáspora. O julgamento de Eichmann foi muito importante para quebrar com essa visão, criar outros problemas também, mas, por outro lado, abrir espaço para uma certa conciliação de narrativas. Então, o julgamento de Eichmann foi muito importante nesse sentido. Dentro da sociedade israelense, ele foi fundamental. Foi um momento em que sobreviventes deixaram de ser vistos como com um certo estigma do judeu da diáspora. Porém, o que eu observei por análise de fontes é que o impacto, de fato, vai se sentir um pouco mais tarde, né? O caso Eichmann, ele aponta o que eu observei, resumidamente, é que a partir do caso Eichmann há um maior interesse no tema, mas não necessariamente uma valorização do testemunho, né? Porque uma coisa é se interessar pelo tema Holocausto em geral. Outra coisa é querer que o sobrevivente venha e conte sua narrativa. São duas coisas que muitas vezes andam juntos, mas não necessariamente andam juntas. Então, uma das coisas que eu observo, por exemplo, é que nos anos 60, após o julgamento de Eichmann, não é o momento ainda em que os sobreviventes se tornam os protagonistas das homenagens do Yom HaShoah, que é o dia que se rememora o Holocausto. Nessas cerimônias, os sobreviventes ainda não são os protagonistas nos anos 60 e 70. Eles só se tornam mais protagonistas no final dos anos 70, que nos anos 70 tem alguns eventos, né? Tem, por exemplo, aqui no Brasil, tem a captura e não extradição do Wagner, que era um subcomandante do Campo de Sobibor, e que gerou uma comoção muito grande. O final dos anos 70 é quando é veiculada a série Holocausto, é uma série norte-americana que, qualidades cinematográficas à parte, foi um marco muito importante, né? Para muita gente foi o primeiro momento de entrar em contato mais direto. Então, é a partir desse momento e vai se acentuar de vez, ao meu ver, só nos anos 90. Nos anos 90 tem um marco importante que eu passei a considerar, de certa forma, com um impacto maior do que o caso Eichmann, que é o lançamento do filme A Lista de Schindler. A Lista de Schindler é muito interessante pensar o impacto que o cinema teve nessa construção de memórias. O momento em que, após o lançamento da Lista de Schindler, é o momento em que vai se correr atrás de depoimentos, é o momento que o próprio Spielberg cria a Shoah Foundation para coletar depoimentos, é o momento que muita gente se dá conta, nossa, mas os sobreviventes estão ficando velhos, como se não fosse algo previsível, né? Então, ao meu ver, é um processo que o caso Eichmann é um marco inicial dessa abertura, mas que só se consolida 30 anos depois, ao meu ver. Shel, essa reflexão que você está trazendo vai muito de encontro com a pergunta da Rita, se tem muitos descendentes de sobreviventes que se envolvem com a transmissão da Shoah. E aqui eu acredito que ela esteja falando do contexto brasileiro, né? Aproveito também, Michel, até pelo tempo, para emendar com uma outra pergunta que eu acho que tem a ver também, de certa forma, que é a pergunta do Guilhermo Blugerman, de como era a relação dos judeus refugiados e a comunidade alemã que já existia no Brasil antes da guerra. Bom, vou sobre as duas perguntas, tentar ser breve. São coisas diferentes, mas... a questão em que medida os sobreviventes se engajam
Bom, depende muito do caso, na verdade. Tá? Existem, de fato, como eu disse, a partir do final dos anos 70 e acentuadamente a partir dos anos 90, é dado um espaço que não havia. Né? Mas em que medida essas pessoas se engajam vai muito de cada caso. Existem sobreviventes que nunca contaram, existem pessoas que... Outro dia eu estava respondendo e-mail de uma pessoa que descobriu recentemente que o avô tinha passado, que era sobrevivente local. Nem sabia. De pessoas que silenciaram totalmente. E existem casos de sobreviventes que se engajaram muito, assim, que falam o tempo todo. Né? Nós temos alguns casos, cada vez menos vivos, né? Mas nós podemos pensar no Alexander Lax, podemos pensar a nível, aqui em Curitiba, havia o seu Moisés Jacobson, que falava em tudo que é evento. Então, existem casos, acaba variando muito do indivíduo para indivíduo. A outra pergunta sobre a relação com a comunidade alemã. Também, na verdade, variou bastante. Existiam algumas coisas, algumas particularidades. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a maior parte dos descendentes de alemães que vivem, principalmente na região sul do Brasil, são descendentes de imigrantes muito anteriores ao período nazista. Né? Em geral, não são pessoas que vieram ao Brasil na mesma época que os judeus. Né? As comunidades alemãs são principalmente formadas por pessoas que vieram no final do século XIX. Então, porém, houve, de fato, formação de um partido nazista no Brasil, isso tudo existiu, mas, de modo geral, não há relatos de grandes tensões entre essas duas comunidades, questões circunstanciais, mas não há relatos de grandes tensões. Até existem relatos do contrário. Existem judeus que sabiam falar alemão e que escolheram se estabelecer no sul do Brasil justamente sabendo que haveria outras pessoas com as quais compartilhariam pelo menos o idioma, o que ajudaria em questões comerciais, em outras questões. Mesmo os judeus que não falavam alemão, mas falavam Yiddish, né, sabiam muitas vezes entender alemão, pelo menos. Então, às vezes o resultado era até o contrário, às vezes era até buscavam uma certa aproximação. Mas, de modo geral, não há grandes relatos de tensões, por mais que, sim, houve entre descendentes alemães, inclusive, formação de partido nazista no Brasil. Não só simpatizantes, partido nazista. Nazista. Sim, eu acho mas que... no... Não, pode continuar. Falar. Não, continuar, mas eu vou entrar junto com a sua resposta, que tem tudo a ver com a pergunta do Jaime Cohen, que ele perguntou justamente se, ao terminar a guerra, entre os refugiados haviam ex-soldados nazistas aqui no Brasil. Eu vou aproveitar para emendar nisso, né, que é uma forma de tensão, né? Houve casos, né? Quando eu tratei de refugiados, evidentemente tratei de sobreviventes e não de ex-nazistas, né? Houve casos de ex-nazistas que vieram para o Brasil, né? Aí, só abrindo um parênteses antes, é preciso também desmistificar, às vezes existe uma ideia do Brasil o paraíso dos ex-nazistas, algo assim, o que não é bem verdade. Houve nazistas que vieram para cá, assim como houve nazistas que vieram, na verdade, para outros lugares também. E diga-se de passagem que havia lugares onde era até mais fácil a recepção deles do que no Brasil. Mas houve casos conhecidos de nazistas que vieram para o Brasil. O mais famoso deles é o Mengele, né? O Joseph Mengele, entre aspas, médico. Bom, de formação ele era médico. Em Auschwitz, o que fez todos os experimentos macabros, enfim. Ele passou por vários países da América do Sul, na verdade, mas acabou se fixando no Brasil. E, no caso dele, nunca foi descoberto, só foi descoberto depois de morto. Mas houve outros casos, como já citei, do Wagner. Houve o caso do Stangl. O Stangl ele era o superior do Wagner sob Boer.
E o Stanger tem um caso bastante curioso, que ele trabalhava para a Volkswagen, na fábrica da Volkswagen no Brasil, com a identidade dele, todo mundo sabia quem ele era. Inclusive, o trabalho dele consistia, entre outras coisas, em espionar o movimento operário durante a ditadura, dentro das fábricas. Então, ele cumpriu um certo papel. E, no caso, era bastante explícito. E ele acabou sendo... quando foi descoberto, quando veio à tona toda a história, ele foi extraditado, né? Isso foi no final dos anos 60. E o Wagner, mais tarde, não foi extraditado por uma questão jurídica bastante complexa. Então, houve esses casos geravam uma certa preocupação, né, dentro da comunidade judaica, mas, assim, era preocupação principalmente quando vinha essas notícias, né? Então, quando aparecia a notícia, se descobria, ou havia um boato, porque também houve vários nazistas que não vieram para o Brasil, mas havia um boato, né? Tem o boato até do Hitler vindo para o Brasil, que evidentemente é boato só, mas circulava essa informação, assim como outros nazistas havia ideia. Tem um, inclusive, que eu não me recordo o nome, que havia o boato de que veio para o Brasil, mais tarde se descobriu que ele foi morto 2 dias depois que os soviéticos chegaram em Berlim. Ele nunca saiu da Alemanha, mas havia essa preocupação. Mas, de modo geral, esses ex-nazistas que vinham para o Brasil, eles não se vinculavam a uma militância, nem mesmo se vinculavam às comunidades de origem germânica muito. Então, não havia por parte desses ex-nazistas, não havia uma militância nazista, eles se mantinham meio low profile. Assim. Certo. Bom, a gente não tem muito mais tempo, mas a gente tem uma questão para o Denison, do Antônio Morales, que ele está dizendo o seguinte: me estranha a afirmação do especialista o quanto que a América Latina perdeu a importância para os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Eu digo isso porque muito próximo aos Estados Unidos está Cuba, uma pedra comunista no sapato deles. Opa! Gente, eu vou recapitular porque foi muito rápido para Eva. Desculpe, Eva. Vamos começar de novo, tá bom? Então, a pergunta do Antônio Morales, certo? E ele está fazendo essa pergunta para o professor Denison. Me estranha a afirmação do especialista o quanto que a América Latina perdeu importância para os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Eu digo porque muito próximo aos Estados Unidos está Cuba, uma pedra comunista no sapato deles. Por isso, impulsionaram a aliança para o progresso com a América Latina para que não nos inclinássemos diante do comunismo. Gostaria que comentasse mais a respeito. São dois contextos diferentes. No imediato pós-Segunda Guerra Mundial, no momento que acaba a Segunda Guerra Mundial, a América Latina perde importância, sim. Vai ter a questão do bloqueio de Berlim em 48, vai ter a questão da Guerra da Coreia em 1950, e não há preocupação em Washington com relação à América Latina. Isso vai durar 14 anos. Os 14 anos que sucedem a Segunda Guerra Mundial, a América Latina perde importância para os Estados Unidos. E é frustrante. É frustrante porque o Dutra, o general Dutra, aqui na época da guerra, né? O general Dutra, que vira presidente do Brasil depois de Vargas, em 1946, ele tem uma política de alinhamento automático com os Estados Unidos. Tudo que os Estados Unidos votam na ONU, na OEA, estamos votando igual. Tá? Alinhamento automático. É nessa época que é dita aquela célebre frase, né, do senador, acho que é o Leomar Baleiro, que falou que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Alinhamento automático. Os Estados Unidos mandou, os Estados Unidos quis, o Brasil faz igual. E não dá em nada. Não há nenhuma recompensa, nenhuma retribuição, nenhuma reciprocidade dos Estados Unidos ao alinhamento automático do Brasil nesse
imediato pós-guerra, que é o governo Dutra. Em 1959, com a Revolução Cubana, isso muda um pouco. Aí sim, notou corretamente, está correto. Ele lançou a Aliança para o Progresso, que é um primeiro esforço do americano de se reconectar com a América Latina, que não dá muito certo. Mas são dois contextos diferentes. Então, muito importante, quando a gente está pensando historicamente, sempre se referir a qual contexto. Então, vou tentar ser mais claro. No imediato pós-Segunda Guerra Mundial, sim, a América Latina perde importância para os Estados Unidos. A partir da Revolução Cubana, tem alguma reversão. Mas é muito importante a gente levar em conta essa perda de importância para entender, por exemplo, o governo Dutra. Por que não dá certo a política do Dutra? Porque com o alinhamento automático, como diz o célebre pesquisador Gerson Moura vai cunhar essa expressão, é título de um livro importante dele, alinhamento sem recompensa. Dá um paralelo com o que está acontecendo hoje, inclusive, para a gente pensar nesse alinhamento automático, se há ou não recompensa. Na época do Dutra não teve. Aí sim, se está anotando corretamente, vai mudar com a Revolução Cubana. Tá certo, Denison. Muito obrigada pela participação de todos os convidados, da intérprete Eva, todo mundo que contribui com as perguntas, que enriqueceu muito o nosso debate. Agora na tela está aparecendo o próximo evento, que vai ser Panamá, História de um Refúgio Desconhecido. A gente vai disponibilizar o link para esse evento no Facebook, na página da Rede Live. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que participaram do evento. Boa noite e até a próxima. Boa noite, até a próxima vez. Obrigado pelo convite. Boa noite, até.